Há 15 dias da posse, o nó entre os poderes parece ter sido desfeito. O nó de múltiplos interesses, múltiplas votações e decisões. O Supremo Tribunal Federal, como se sabe, iniciou nesta semana a votação para dizer se o orçamento secreto, ou orçamento com emendas secretas, é ou não constitucional. Por 5-4, estava ganhando a posição da ministra Rosa Weber, que considera inconstitucional e acaba com isso. Faltam 2 votos, Lewandowski e Gilmar Mendes. E talvez eles votem com os 4 que estavam em minoria, mas podem virar maioria. O que dizem esses 4, por enquanto, que votaram? Que o orçamento tem que mudar, não pode continuar com emendas secretas. E o Gilmar e o Lewandowski iam seguir provavelmente esta posição, como esclareceu aqui a Tereza Cruvinel, mas interromperam a votação porque receberam a informação de que o Congresso resolveria por si só a questão, fazendo uma regulamentação. E o que aconteceu? Hoje, sexta-feira, essa regulamentação veio. O Congresso baixou uma nova normativa para estabelecer critérios para que os parlamentares possam apresentar emendas ao orçamento. Quando a gente fala orçamento secreto, você sabe o que é isso? É que um pedaço do orçamento, um pedaço pequeno, diga-se, é gerido pelos parlamentares. Eles apresentam emendas. Só que tinha um pedaço dessas emendas que, em vez do parlamentar assinar embaixo e assumir que é ele que está pedindo, eu quero que ele mande 300 mil, 20 milhões para a cidade tal para construir um posto de saúde. Não, eles enfiavam tudo na chamada emenda do relator. E aí ninguém sabia direito quem era o autor daquele pedido. Até para não poder fiscalizar. Para saber por que esse deputado pediu 20 milhões para fazer asfalto pela empresa X. E aí você estabelece conexões. Então, o que faltava era transparência. O Congresso acabou com isso. Não pode mais pendurar tudo na emenda do relator. Então, o Congresso acabou com o sigilo nas emendas. Por que o Congresso fez isso? Porque ou fazia ou o STF derrubava na íntegra. Então chegaram a uma negociação entre os poderes. O Congresso acabou com o sigilo e criou normas para a distribuição dos recursos. 80% dos recursos parlamentares agora têm que ser feitos pelas bancadas com base na indicação dos partidos, proporcionalmente ao tamanho das bancadas. 80% pelos partidos. Aí fica lá, olha, o PSDB pediu tais e tais emendas, o PT pediu outras, o partido do Kassab, o PSD, pediu as emendas Y, Z, né? 80% é assim. 15% são as cúpulas do Senado e da Câmara, ou seja, a mesa da Câmara e a mesa do Senado indicam. E aí fica também lá. Está claro que quem pediu foi a mesa. A proposta também diz que 50% desse valor total distribuído pelos parlamentares tem que ser referente a emendas em ações e serviços públicos de saúde, educação e assistência social. Não é só para fazer pedacinho de asfalto, construir coisa, né? Com isso você dá mais segurança de que as emendas estão sendo usadas para programas que interessam ao cidadão lá na ponta. Então criou-se um novo parâmetro. Então o STF estava no meio da votação e parou. O Congresso, sob pressão do STF, criou novas normas. O Lewandowski, ministro do Supremo, hoje foi até o Congresso. Lewandowski foi até o Congresso e disse: observamos o que está sendo feito e vamos levar isso em conta na nossa votação, que vai terminar na segunda-feira. Muito provavelmente o Lewandowski e o Gilmar Mendes vão dizer: não, se o Congresso vai fazer assim, então não há por que a gente acabar interferir no outro poder. Vamos entender que eles estão adotando normas constitucionais. Porque do jeito que estava, era inconstitucional. Verba secreta com orçamento público? Não pode. Então o Lewandowski disse: as alterações no orçamento aprovadas pelo Congresso atendem à preocupação do STF e vamos levar isso em conta para finalizar a votação na segunda. Percebem? O STF pressionou. O Congresso mudou. Com isso, a regra ficou clara. E o Arthur Lira já mandou avisar que o STF, concluindo a votação na segunda, na terça, a Câmara termina de votar também a PEC da transição para garantir o Bolsa Família que o Lula prometeu. Então, os 3 poderes aí se entenderam. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso com a Helena Chagas e com a Tereza Cruvinel, porque eu já vejo muita gente, de maneira um pouco juvenil no meu entendimento, falando assim: o Lula se rendeu. O Lula não foi eleito para o Congresso, o Lula foi eleito para o Poder Executivo. Sim, ele disse na campanha que era preciso acabar com essa história de emenda secreta. E ele ia usar o poder, o peso político dele para isso. Agora o Lula tem 130 deputados lá na base, que ainda nem tomou posse, né? Mas mais ou menos vai ter isso, mais ou menos o que já tem hoje a centro-esquerda. Com isso não tem como enfrentar o Arthur Lira. Então o que o Lula fez? O Lula, junto com o STF, pressionaram politicamente, obrigando o Congresso a chegar a uma saída regulamentar essa história das emendas. O PT se rendeu ao orçamento secreto. Não se rendeu, gente. Vai deixar de ser secreto. E justamente o poder político, e Lula no Poder Executivo, e do STF no Poder Judiciário, obrigaram, né,
É assim que funciona numa república. Um poder fiscaliza o outro e pressiona o outro, e com isso você encontra soluções dentro da Constituição. O que se está tentando fazer é encontrar a saída menos pior, quer dizer, tentar resolver da maneira mais satisfatória possível para o novo governo, para o presidente Lula, no caso. Então, o que ocorre? O Supremo começou a julgar, eu, na minha opinião, acho que poderia ter deixado um pouquinho para adiante o relatório, as emendas RP9 do orçamento secreto, que realmente são uma excrescência, são uma vergonha, né? Então, não há dúvida quanto a isso, minha gente. Isso aí é o óbvio. Que deveria acabar? Sim, deveria acabar, deveria ser extinta. Só que nós temos hoje o ideal e o possível, não é? E o possível, ele tem muito a ver com o fato de o presidente Lula não ter sido eleito com a maioria do Congresso. A maioria do Congresso está na mão do centro, do centrão, tanto desse quanto do que vem aí. Então, o que está sendo feito ali é política, é tentar, não é, aprovar a PEC da transição, que é o que o Lula precisa agora, até semana que vem, da melhor maneira possível nesse momento, para poder pagar o Bolsa Família. Deixa de ser secreto. Então, e no momento em que esse projeto é aprovado com esses critérios, vamos convir. O Arthur Lira continua com o poder, ele tem 7,5% na Câmara e 7,5% no Senado, do montante total, que é bastante dinheiro, mas ele se esvazia. A gente não deve mais falar em orçamento secreto. Né? A resolução deixa muito claro que não haverá nenhuma emenda sem o polegar, né, lá, o registro do parlamentar responsável. Ela diz, inclusive, porque eles tinham inventado uma história que pessoas não parlamentares também podiam pedir ao relator, né? Aí entrava prefeito, associações e tal. O parlamentar pode até acolher uma sugestão, um pedido de fora, mas ele tem que ser o responsável, né? Então, não existirá mais segredo. O que foi retirado é o sigilo, né? A gente vai falar agora em RP9, quem gosta da siglazinha, ou em emendas de relator. Que dureza, né? Não é fácil, né? Passar por vários obstáculos. O Lula foi passando um por um, né? Ganhar da maneira como foi, depois essa transição, diplomação, negociações, não é fácil, não vai ser fácil. Para chegar lá, nossa senhora. Eu posso estar sendo otimista, mas está parecendo assim, que foi tanto obstáculo, tudo isso, mas que essa semana final do ano está encaminhando as coisas.